Olá, malta, terceiro episódio, quebra-conduta. O último episódio já está no YouTube. Deem lá uma saltada, vejam, ouçam, partilhem, deem o vosso feedback acerca do projeto. Hoje, mais uma vez, como não podia deixar de ser, a discussão é a mesma, Covid-19, e todas as implicações que isso tem nas várias dimensões, na saúde, na política, na cultura, na sociedade, na economia. Os números ultrapassam os milhões, já temos mais de 1.700.000 infectados, temos também bastantes curados, mas também temos, infelizmente, bastantes mortes. Hoje temos a presença especial do Diogo Salgado, é enfermeiro há cerca de 5 anos em Inglaterra, vai-nos falar um pouco sobre o projeto dele. Ele tem um projeto, um podcast, chama-se Mostly Nothing, está em Inglaterra há cerca de 5 anos, é enfermeiro numa unidade de saúde, perto de Londres, e vai-nos contar um pouco também a experiência profissional dele e de que forma é que o sistema inglês está a reagir a esta pandemia. O painel é novamente o mesmo e não podia ser outro: Fábio Coutinho, Zé Gaspar e Jaime Monteiro. E para começar, vamos ouvir um pouco do Diogo, vai se apresentar e vai nos dizer um pouco quem é que ele é e falar um pouco sobre o projeto dele. Força, Diogo. Ok, alright. Ok, alright. Boas, malta. Olha, obrigado pelo convite, antes de mais. Um gosto de estar aqui. É sempre bom participar neste tipo de projetos. Acho que isto é algo que mais pessoas deviam fazer. Isto é muito importante. Assim como disseste, chamo-me Diogo, vivo em Inglaterra há quase 5 anos. Sou cá enfermeiro. Estou a trabalhar numa unidade de cuidados intensivos num dos hospitais centrais em Londres. Portanto, estamos na linha da frente nesta situação que está agora a acontecer. Quanto ao meu projeto Mostly Nothing, foi algo que surgiu numa conversa de varanda com a minha namorada enquanto estávamos ali fora, e como nós gostamos muito de podcasts, somos grandes fãs de outros podcasts, e nós simplesmente decidimos por que não fazer o nosso, não começar algo do género. E como eu já tinha aqui o equipamento e o material por causa das minhas coisas da música, era algo com que eu já sabia trabalhar e foi só uma questão de aplicar algo diferente. Pronto. E um podcast em termos de temática, nós tentamos, o nosso objetivo no fundo vai ser abordar um pouco de tudo. Ainda só temos 10 episódios e é assim, tanto temos pessoas a falar de temas específicos como amigos a falar de conversa de café, portanto é um pouco de tudo. Um bocado mais informal, se calhar, do que, por exemplo, o vosso projeto. Mas pronto, é algo que está no começo, só começou há uns meses e tem sido bastante divertido. E muito boa sorte para ti. Obrigado, obrigado. Yeah. Relativamente à tua experiência profissional, num momento difícil, delicado, sensível como este, como é que está a ser? Como é que achas que o Sistema Nacional de Saúde está a combater esta pandemia? Achas que as pessoas estão a aderir aos projetos de contingência? Como é que tu vês a situação do Boris Johnson? Fala um pouco sobre isso. Ora, como é que está a ser? Como é que eu posso descrever isto? Assim, é difícil de explicar para alguém que não está dentro da área da saúde e não tem uma perspectiva do que está a acontecer dentro dos hospitais, porque de facto aqui especificamente em Inglaterra está a ser bastante horrível, está a ser muito mau em termos, simplesmente não temos pessoal suficiente e mesmo em termos de recursos é limitados, mesmo para um país como a Inglaterra. E tem sido muito complicado porque em cuidados intensivos, vejam, normalmente um enfermeiro está a tomar conta de um doente entubado e que já está a trabalho para 12 horas. Agora imagina teres de tomar conta de 4 ou 5, assim de repente. Ou seja, estamos a falar de uma medida, de uma mudança bastante drástica. Isto tem sido mesmo muito complicado. E isso é um dos grandes motivos também pelos quais vão morrer mais pessoas. É precisamente, não é só pela mortalidade da doença em si, é pelos números, pela afluência, percebes? Porque a quantidade de gente que nós estamos aí que estão aí para o hospital simultaneamente, nós simplesmente não conseguimos dar uma resposta adequada a cada uma dessas pessoas. E esse é um dos motivos pelos quais a mortalidade está de facto a subir. E a Inglaterra especificamente, pelo que eu estive a ver pelas informações de hoje, a mortalidade está
acima dos 12%. No resto do mundo, worldwide, está mais à volta dos 6%. Portanto, estamos a falar de uma grande diferença. E isso deve-se a grandes fatores. A Inglaterra também tem uma população bastante envelhecida, muita obesidade, muitos doentes com outras comorbilidades, diabéticos, doentes renais, etc. Pois isso tudo influencia o Sim. sistema imunológico da pessoa, claro. Sim, isso, e maioritariamente homens têm afetado, a esmagadora maioria são homens. Outros fatores, quando também temos que olhar também para a população em si, porque Londres, calcula-se que de momento só Londres já deve ter mais de 9 milhões de pessoas num espaço de 1500 km², ou seja, isso é quase a população de Portugal numa cidade. Isto tem que se meter em perspectiva também. Estes aglomerados populacionais que existem em Inglaterra também não estão a facilitar nada às coisas. As medidas de lockdown vieram também tarde, foram implementadas tardiamente, e acho que demorou muito mais tempo às pessoas perceberem a gravidade da situação, e isso também contribuiu para este aumento exponencial que tem havido nas últimas 2 semanas de casos. Fazes ideia de quantos casos é que neste momento existem em Inglaterra? Sim, já são mais de 70 mil e já temos quase 9 mil mortes. Mas isto foi, para ter uma perspectiva, há menos de 3 semanas atrás tínhamos 5 mil casos. Ou seja, em menos de 3 semanas passou de 5 mil para 70 e tal mil, 73 mil. Pois houve um crescimento abrupto. Sim, a curva subiu, foi uma coisa exponencial. E no hospital viu-se que de um momento para o outro, de uma semana para a outra, as coisas mudaram completamente. Olha, como é que tu estás a nível de equipamento de proteção para os profissionais de saúde? Como é que vocês estão? Assim, no meu hospital em específico temos estado bem. Ainda não tive falta de máscaras, nem de luvas, nem outro tipo de proteção. Visores, já temos tido alguma falta, mas conseguiram-se arranjar soluções e conseguimos reutilizar. Visores é uma coisa que dá para reutilizar, portanto não tem sido um grande problema. Mas não digo que seja assim ao nível de todas as trusts. Eles chamam aqui trust, é tipo um centro hospitalar. É um grupo que envolve vários hospitais e que no país há muitas, e nem todas as trusts têm o mesmo nível de financiamento, o mesmo nível de recursos. Portanto, eu se calhar onde eu trabalho tenho tido sorte, porque não tenho tido falta de proteção nenhuma, mas não vou dizer que seja assim a nível nacional e que não hajam outros hospitais a ter muito mais dificuldades. Ok. Diz-me outra coisa, como é que tu vês esta situação? Tu olhas para o padrão e para a situação, no fundo, no geral, achas que as pessoas aderiram às medidas de lockdown, às medidas de contingência, distanciamento social? Sim e não, mais ou menos. Porque assim, aqui as medidas de lockdown não foram assim muito rigorosas. Ou seja, o primeiro-ministro disse que podem ir à rua para ir fazer compras, ou se quiserem ir ao parque uma vez por dia para fazer o jogging diário também podem ir. E é assim, o que acaba por acontecer é que uma pessoa olha eu, por exemplo, eu tenho aqui um parque mesmo ao pé do prédio onde eu vivo, e eu acho que nunca vi tanta gente no parque como nesta última semana. Portanto, e agora, durante o fim de semana, o tempo está bastante calor e está-se a ver muita gente no parque. Vê-se que as pessoas tentam manter a distância, mas é assim, eu se fosse eu a fazer as regras, eu diria assim, nem sequer, não saio de casa nem sequer para ir ao parque. Percebes? Porque pode-se manter uma distância de segurança, mas enquanto estás a andar de um sítio para o outro, nunca se sabe. Tu cruzas o caminho com alguém que acabou de tossir ou algo do género, tu ainda tens partículas suspensas no ar e podes te infectar assim. Ou seja, sim, não sei. Não sei se as pessoas estão a aderir tão bem como devia. E acho que isso tem sido um dos grandes fatores para nós termos esta subida em número de casos. Odeu, agora sou a fazer uma Brutalíssimo. pergunta. Tudo bem? Agora sou eu a Tudo bem, fazer uma Fábio. pergunta. Fala-se aqui em Portugal, em Espanha e em Itália, o número de casos está a começar a abrandar, os dados estão a ter são mais positivos. Sente-se isso também em Inglaterra, essa luz ao fundo do túnel que não é um comboio? Não sei. Vamos ter que esperar mais uma semana ou duas para ver. É assim, parece, a estatística está a demonstrar que parece que está a abrandar, mas isto no campo de epidemiologia é preciso ter muito cuidado, porque isto passado de uns dias as coisas podem mudar e podes ter uma subida
bruta novamente. Ou seja, ainda é um bocado cedo para ter essas respostas, porque também é assim, também há projeções que demonstram que a Inglaterra poderá vir a ser o país da Europa mais afetado pelo Covid-19, algo que eu também não me admirava. Ou seja, em países como Espanha e Itália já deve estar a abrandar, porque eles já passaram pelo pico e já foram bastante fustigados. Inglaterra, eu acho que ainda tem 2 ou 3 semanas assim bastante complicadas pela frente. É a minha opinião, é a minha perspectiva. As coisas no meu hospital parece que abrandaram um bocadinho, há menos admissões, mas há menos admissões porque acabaram de construir um hospital improvisado com 4.000 camas e que há doentes que estão a ser realocados para lá e que se calhar em vez de virem para o nosso hospital estão a ir para lá e se calhar por isso é que dá uma impressão que as coisas estão a abrandar. Mas eu acho que ainda é cedo. Ainda é E cedo uma para coisa, dizer tu isso. achas que essa medida de isolamento é a melhor resposta para combater o vírus? Porque isto é, eu agora estou isolado e não tenho o vírus. Daqui a nada sou forçado a sair de casa porque as coisas vão ter que voltar a trabalhar e o dia a dia vai voltar a acontecer. E eu posso ser infectado e a partir de mim surgir um novo surto. Ou até se o próprio vírus sofre alguma mutação, quem já foi infectado pode ser infectado novamente, não é? Poderá haver esse risco. Poderá haver esse risco. E a verdade é que também ainda não se sabe o suficiente acerca deste vírus, não é? Como podem calcular, os laboratórios, as equipas de cientistas, está tudo numa corrida para tentar perceber o que é que isto de facto está a fazer. Porque isto é um vírus que é muito estranho. Isto não é um vírus que simplesmente causa uma pneumonia normal, clássica, e que, pronto, e é assim que está a matar pessoas. Não é? É muito mais que isso. Este vírus é um bocado estranho porque tanto tu não tens sintomas, como já tive pessoas com 23 anos lá no hospital às portas da morte. Ou seja, estamos a falar de jovens sem grande historial médico a ficarem extremamente doentes com este vírus. E ainda não se sabe muita coisa. Há uma teoria que diz que poderá ter a ver com o teu grupo sanguíneo, mas também não há evidência suficiente. Obviamente, se fores pessoas mais velhas, com outras doenças associadas, obviamente vão ser mais afetadas, mas isso é assim para quase qualquer vírus, qualquer bactéria. Se tiveres outras coisas associadas, não vai ser tão fácil. Outra coisa. Queria dizer outra coisa. Esqueci. Já é tanta coisa, já te esqueceste. Já era tanta coisa, já me esqueci. Olha, mas essa questão Sim. dos imunossuprimidos. Desculpa, não te ouvi, não ouvi aquele primeiro. Essa questão dos imunossuprimidos é uma questão que, no fundo, serve para tudo ou quase tudo, porque uma pessoa que Sim. tem um problema, que tem um problema associado, é hipertensa, é diabética, é seropositiva, é o Claro. que for, está sempre mais frágil do que uma pessoa que tem um sistema imunitário dito normal, não é? Porque ainda há dias estava a ouvir a Ministra da Saúde a dizer que uma pessoa que não tem problemas de base, ou que não tem uma patologia, em princípio, até pode ficar assintomática, mas o problema não é propriamente ela, ou pelo menos no momento não é ela, mas é os pais ou as pessoas mais velhas com quem contacta. E penso que as medidas de lockdown, há um ou dois países, a Suécia e a Bielorrússia, estão a optar por não criar medidas de lockdown porque acham que já são países com uma cultura de baixo contexto e as pessoas abraçam-se pouco, e portanto só o facto da cultura ser assim já é suficiente para que não haja necessidade de criar medidas de distanciamento social. E apostam também, por outro lado, em imunidade de grupo, e a verdade é que isso pode vir a ser catastrófico porque vai sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde ao limite. O problema é mesmo esse. E isso era de facto isso que eu queria dizer, é que muitas pessoas não têm sintomas, mas que estão a infectar os outros na mesma. Atenção. Pode ser infeccioso na mesma e não teres qualquer tipo de sintomas. E isso é uma das características que está a tornar este vírus tão perigoso. Porque as pessoas sentem-se bem, pensam, eu não tenho nada, não tenho febre, não estou a tossir, porque é que eu não posso ir à rua, não é? E pronto. E está Há quem diga que as crianças são transmissores rápidos, são portadores, mas como não têm sintomas, são transmissores rápidos, porque transmitem para os pais e para os avós. Isso foi muito complicado, porque fecha-se as escolas, os pais estão a trabalhar na mesma, não é? Os miúdos acabam por ficar com os avós e depois são os avós que são infectados e acabam no hospital. Isso também deve ter acontecido muito.
justamente por isso é que o governo disse logo, atenção, aos pais que não puderem ficar em casa com as crianças, também não as deixem com os avós. Então os pais estão presos por ter gato e presos por não ter, porque não sabem o que é que vão fazer. Exatamente, A situação exatamente. é mesmo esta. Agora está quase tudo em casa, não é? Porque fecharam, pronto, os restaurantes fecharam, os pubs fecharam, está quase praticamente tudo fechado, tirando Tudo, os atendimento ao supermercados. público está praticamente tudo fechado, exatamente. Ah. Mas é assim, às vezes impressiona, porque eu ainda vejo tanta gente na rua, mesmo de manhã e até no metro. Eu às vezes, é assim, eu não sei, eu estou a questionar, será que isto são tudo pessoas que trabalham em hospitais ou para onde é que vai esta gente toda? Porque eu não sei, sinceramente. Isso tem sido uma grande polémica aqui, porque eu acho que há muita gente que ainda não está a respeitar o lockdown. E não é só culpa das pessoas em si, é mesmo os patrões, não é? As empresas que decidiram continuar a trabalhar e as pessoas vêm-se obrigadas a ir trabalhar, porque senão ele não vai pagar e eu tenho contas, não é para pagar e pronto, não é só, não podemos culpar só o Zé Povinho, não é? Que quer ir trabalhar na mesma e que não está a respeitar o lockdown, porque é um problema muito mais profundo que isso. Não é? Diogo, eu tenho uma questão para ti, no sentido de que sabemos que o Sistema Nacional de Saúde britânico tem muitas pessoas a trabalhar, tanto enfermeiros, principalmente portugueses, mas não só, como médicos. Até houve esta semana uma notícia que até agora todos os médicos que faleceram fruto do Covid-19 em Inglaterra eram imigrantes, e tu, pertencendo também à comunidade portuguesa em Inglaterra, e sabendo nós que o Reino Unido teve agora um processo também de saída da União Europeia, onde também assistimos a bastante retórica anti-imigração durante a campanha do referendo, se achas que esta vai ser uma situação em que os britânicos vão começar a valorizar mais as pessoas de outros países que trabalham em Inglaterra, se pelo contrário achas que já valorizam bastante, ou se achas que mesmo assim vai ser uma situação de memória curta e que esses problemas se vão manter? Ok, Jaime, então há uma série de coisas que eu quero dizer acerca disso. Esta questão do Brexit, eu sempre que fui a Portugal e as pessoas me questionaram acerca do Brexit, sempre foi, pronto, é pá, os ingleses são racistas, não querem imigrantes lá, não é? E a conversa anda sempre um bocado à volta disso, não é? E como tu dizes muito bem, eles dependem muito da mão de obra imigrante qualificada, principalmente. E o Serviço Nacional de Saúde aqui não é dos ingleses, no fundo, porque eu trabalho com pessoas de todo o mundo. Nem é só da Europa, espanhóis, italianos, franceses, mas também América do Sul, temos enfermeiros da África, temos bastantes enfermeiros da Ásia, das Filipinas. Filipinas é provavelmente até sim, provavelmente a maior parte, sim, é uma esmagadora percentagem de pessoas a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde aqui são filipinos. E assim, epá, essa temática, eu como enfermeiro aqui, eu nunca me senti, assim, nunca senti que fui algo de racismo ou de algo do género. Muito pelo contrário, depois do referendo até me vieram dizer, atenção, não vão embora porque nós não queremos que vocês pensem que nós não vos queremos aqui ou algo do género, até porque se nós todos fôssemos embora, o Serviço Nacional de Saúde aqui colapsava para o início de conversa. E agora com isto está a acontecer muito mais. E depois, é assim, é fácil de assumir que foram só os ingleses que votaram a favor do Brexit. Mas eu, por exemplo, se calhar uma coisa que te vai surpreender, a comunidade filipina do meu hospital quase toda votou a favor do Brexit. Muitos filhos de imigrantes que eu conheço, pessoas que estão cá, que nasceram aqui, mas que os pais vieram de outros países, votaram a favor do Brexit. Isto faz-te pensar um bocado, ok, então o que é que está por trás disto? Será que tem só a ver com a imigração ou será que há muito mais, percebes? Por trás das motivações das pessoas a votar, quando votaram neste referendo. E claro, se olharmos se calhar para as zonas mais rurais, se calhar não valorizam tanto a mão de obra imigrante. Aqui em Londres é precisamente o oposto, porque Londres já não é dos ingleses. Tu sais à rua, tu mal vês ingleses em Londres.
Portanto, não é? Isso dá de pensar. Mas por outro lado, eu já conversei com muita pessoa britânica, muita pessoa inglesa acerca do Brexit, e eu nunca senti propriamente que eles fossem racistas ou algo do género. Aliás, se tu me perguntasses, se me fizessem uma pergunta, quem é que tu achas que são mais racistas? Os ingleses ou os portugueses? Eu sinceramente eu não sei o que responderia a isto. Porque eu imagino, eu estudei aí, eu trabalhei aí, e tu estás no meio em que os teus professores são portugueses, os teus colegas são portugueses, vai para o hospital, os doentes são portugueses, os colegas é tudo português, percebes? Aqui é uma realidade completamente diferente, em que tu chegas ao trabalho e tens de lidar com pessoas que vêm de todo o lado. E agora imagina, se transportássemos essa realidade para Portugal, o que é que aconteceria? Ou se fôssemos perguntar a várias pessoas em Portugal, até de zonas mais rurais, o que é que achariam sobre isso? Ou o que é que achas sobre isso? Qual é que achas que era a resposta de muitas pessoas? Percebes? Isto é complicado, não podemos simplesmente assumir que eles votaram a favor do Brexit, eles são uns grandes racistas. Estás a perceber? Porque isto é uma realidade, é mesmo muito diferente. E eu, lá está, da minha perspectiva, eu nunca senti que não me quisessem aqui. Muito pelo contrário, eu tento ter... É assim, eu respeito muito este país no sentido que nos 5 anos que aqui estou, este país já me deu mais oportunidades e simplesmente melhor qualidade de vida do que o meu país já uma vez me deu, percebes? Ou seja, eu também não tenho o direito de andar aqui pela rua a falar mal disto, a dizer que isto não devia ser assim, e eles são assim, assado. Ou seja, eu também tenho a consciência que este país já fez muito por mim. E eu tenho bastante respeito por isso. Apesar disto não ser um paraíso e de haver muita coisa com a qual eu não concordo, há muito aqui que eu tenho que, de facto, que agradecer, percebes? E pronto, em certa forma, eu não estou tanto por dentro da política, mas eu acho que até a política deles, de certa forma, permitiu isso. E abriu as portas do país para que, pronto, houvesse as oportunidades que aqui há. Agora, com o Brexit, sinceramente é incerto, eu não sei como é que vai ser. Eu não me sinto em risco, porque a mim já me deram, eu tenho residência permanente e eu tenho um contrato, sou mão de obra qualificada, ninguém me vai mandar embora. E para quem já cá está, não sei se vai fazer grande diferença. Agora, para quem quer vir para cá, principalmente quem vem sem contrato de trabalho ou sem nenhum tipo de qualificação, acho que aí provavelmente as coisas vão complicar. Ou então não. Se calhar a pandemia que está a acontecer de certeza que isto vai afetar bastante a política internacional, como já está a afetar. E portanto é um bocado incerto saber o que é que vai acontecer. Mas não sinto que me queiram escorraçar daqui. E as pessoas todas respeitam muito o trabalho do NHS, o pessoal também bate palmas e eu vou de Uber para o trabalho porque a Uber ofereceu-nos descontos, tenho comida à borla no hospital, a cantina está aberta 24 horas, eu posso ir lá comer quando eu quiser, não tenho que pagar por nada. Os taxistas levam-me ao trabalho, eles dizem, é uma honra, it's a privilege. Portanto, estás a ver? Não sei, eu já ouvi comentários mais infelizes no respeito de, pronto, estamos no campo do racismo. Eu já ouvi comentários muito mais infelizes de pessoas que não são inglesas, que não são de cá, do que propriamente das pessoas que são de cá. E pronto. Acho que não sei, não tenho muito mais a dizer acerca disso. Ok, Diogo. Olha, eu aproveitava, antes de mais, queria agradecer a tua presença e aproveitava para te fazer uma pergunta que é, nós ao longo da última semana pronto, recebemos várias notícias aqui em Portugal da imprensa internacional a elogiar a resposta do nosso país, ou o facto de Portugal ser um país diferente, pelo menos para já ao nível de resultados. O que é que tu achas, tendo em conta aquilo que é a tua experiência enquanto profissional de saúde, que está na origem desta resposta diferente, ou destes resultados diferentes de Portugal, pelo menos até agora? É assim, pronto, como já disse, a diferença populacional e o tipo de aglomerados populacionais que existem em Portugal, obviamente está a ter, isso vai fazer a diferença. Depois, outro aspecto, provavelmente houve, eu acho que as pessoas aí em geral começaram a levar isto um bocadinho mais a sério mais cedo, comparativamente à população daqui. E isso obviamente tem um grande impacto, porque isto do lockdown, isto funciona. Se as pessoas ficarem em casa e manterem a distância entre si, obviamente os resultados vão ser muito melhores.
E acho que isso provavelmente foi o principal fator que ajudou Portugal. Foi de facto as pessoas terem... Porque eu li que pessoas já desde o final de fevereiro começaram já a ficar em casa e a ter certos cuidados, coisa que aqui isto só começou a dar para o torto basicamente no final de março. Ou na terceira semana de março é que as pessoas começaram a levar isso mais a sério. E por outro lado, em termos do Serviço Nacional de Saúde, como eu já vos disse, eu não tenho grande conhecimento do que o Serviço Nacional de Saúde português está a fazer, porque nunca trabalhei aí como profissional, simplesmente estudei, estagiei e vim para cá, ou seja, eu já nem sequer faço bem ideia de como é que as coisas funcionam. Pelo que eu vejo com algum dos meus colegas com os quais ainda troco mensagens e ainda falo, as coisas não estão tão mais como aqui, obviamente. E a verdade é assim, é bom que continue assim, porque os recursos portugueses também são bastante limitados, ok? Se houvesse uma subida no número de casos repentina como houve aqui, seria muito, muito complicado. Seria muito difícil. Também vi que acho que muitos lares estão a ser afetados aí. Nós temos uma enorme população idosa que vive em lares e pelos vistos tem havido também muitos infectados a vir de lares. E quanto ao número de mortes em si, outra questão que nós temos que ver, e isto é um bocado complicado, porque primeiro o teu número de casos depende de quantas pessoas testas. Ok, agora, ok, qual é a pergunta? Quantas pessoas é que Portugal já testaram no total? Quantas pessoas já foram testadas? E no que diz respeito às taxas de mortalidade, quantas mortes devido ao Covid-19 foram de facto reportadas às autoridades, aos hospitais? É assim, há uma grande probabilidade de muita gente já ter morrido com a doença e não se saber, ou então não interessa saber. Percebes? E isto, lá está, entra pelo campo da política e todos os países fazem isso de uma certa forma, estás a perceber? Estes dados, isto é controlado. Isto de certa forma eles quase conseguem controlar o número de infectados e o número de mortes. Olha, Diogo, mas eu tive a oportunidade de ver há dias uma notícia acerca sobre a realidade chinesa. E o que me diziam muito superficialmente era que a discussão lá neste momento era a probabilidade de haver um segundo surto, uma vez que foi o primeiro país no início de dezembro a desenvolver a propagação do vírus, as pessoas a desenvolverem os sintomas, quando se descobriu que estávamos numa situação de propagação de vírus. E agora interessa saber se aquelas mortes que foram milhares, que foram mais de 90 mil pessoas infectadas, mas as mortes não havia uma grande proporcionalidade entre os infectados e as mortes na China. E os cientistas acharam isto estranho. Então, neste momento, a questão que se levanta é de que forma é que o governo pode descobrir, que já, enfim, vale o que vale, se houve realmente outras mortes por Covid-19 e não por outra patologia associada, percebes? Porque, na verdade, foram poucas as mortes reportadas enquanto Covid. Foram poucas reportadas e agora é assim, já não há forma de saber isso. O problema é esse. Porque é assim, quando tu tens algo deste género a acontecer, início de conversa, a documentação nos hospitais vai ser muito mais pobre. Ou seja, a documentação que normalmente se faz de cada doente, o detalhe do caso clínico, e o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu e o que é que levou ao falecimento, como deves calcular, se tiveres uma afluência enorme de pessoas aí simultaneamente ao hospital, tu não vais conseguir documentar detalhadamente cada um desses casos. Ou seja, também é difícil depois olhar para as coisas em retrospectiva e tentar entender de facto quem é que morreu por causa do coronavírus e quem é que morreu por causa de outras coisas. E é assim, quanto ao que aconteceu na China, lá está. Há muita teoria da conspiração e muita gente diz que de facto eles não partilharam toda a informação que deviam ter partilhado. E uma coisa que é estranha é que quando isto surgiu, estavas a dizer a taxa de mortalidade há de ser entre 1 a 2%. E quer dizer, no Reino Unido já estamos nos 12% de taxa de mortalidade. 12% estamos a falar, isto já é pior que SARS-1. Ou seja, isto é muito grave. Isto é mesmo muito grave. Isto é uma taxa de mortalidade altíssima de momento, para estar acima dos 10%. Coisa que não
corrobora com aquilo que aconteceu na China, de certa forma. Agora, outros fatores que dizem que podem ter contribuído para isso é que na China, como aquilo aconteceu em Wuhan, eles conseguiram isolar a cidade muito mais rapidamente e conseguiram basicamente conter a doença ali naquela área. E como deves entender, na China as autoridades têm outro tipo de poder, onde eles te dizem, tu não sais de casa, tu não vais sair de casa. Estás a perceber? Claro, é Se uma vivesses na abordagem China. diferente. E isso, comparativamente a um país como, por exemplo, Itália, Espanha, Reino Unido, dá para perceber a grande diferença que aí está, não é? Claro, o Agora, músculo das grandes autoridades, é, claro que sim. claro. Mas é aquilo que tu dizes assim, eu não sei se a informação... epá, pois eu não sei se aquilo é assim tão fidedigno ou assim. Mas isso lá está, pode-se dizer o mesmo de Portugal, porque eu ainda outra vez quando eu já estive a olhar para os gráficos e eu começo a ver, todos os dias só morrem 20 pessoas com o vírus, mas porquê é que é sempre à volta dos 20, estás a ver? Quando eu outra vez estive a olhar para o gráfico, isso é algo que tu olhas, se tu olhares para a evolução deste vírus, é algo que não faz muito sentido, não é normal a taxa o número de mortes estar a subir de forma tão uniforme, estás a ver? A mim faz-me desconfiar um bocado. Agora, é assim, pode ser fidedigno. É assim, eu não tenho Claro, informação suficiente para estar não é? Para estar aqui com estas sim, teorias da conspiração. neste momento todas as discussões que se levantam são discussões no domínio da subjetividade, não é? Ainda não É, há, pelo menos, evidência científica que evidencie, passa a redundância, rigorosamente nada ao nível das certezas. Ainda agora tinha saído uma notícia que dizia que provavelmente o coronavírus tinha uma característica em que podia contaminar através das superfícies e que tinha um período de permanência de 6 a 9 horas. Mas que, por exemplo, se eu tiver a 4 metros de ti, Diogo, e espirrar, a quantidade de vírus que vai na secreção pode não ser suficiente para te infectar porque estás demasiado longe. Quer dizer, isto no fundo ainda é tudo muito subjetivo. Mas é assim, nós nos hospitais há um maior risco de contaminação porque os doentes estão entubados, então isso o circuito é fechado, não é? Podes imaginar, tens uma máquina a injetar ar e de repente está a borrifar as partículas, não é? Partículas respiratórias com o vírus lá dentro assim para o ar. Acontece algo semelhante quando alguém tosse. Agora, assim, 4 metros já é uma distância que deve ser mais que suficiente, porque o que eles recomendam é 2 metros. E dizem que o vírus não fica suspenso muito tempo, porque estas partículas são pesadas. Estas partículas, estas gotículas de água, estes aerossóis, têm um determinado peso que não lhes permite estarem suspensos no ar durante horas a fio. Agora, o grande problema, as superfícies, isso sim é um grande problema, porque novos estudos já dizem mesmo, por exemplo, se estiver dentro do frigorífico, imagina, vais comprar carne no supermercado que vem embalada. Se essa embalagem tiver o vírus lá em cima, se estiver contaminado, tu metes aquilo no frigorífico, dizem que pode lá ficar até 28 dias, o vírus, ativo. 28 Pois, dias. porque está frio baixa e ajuda temperatura. à conservação do vírus. E também há outras teorias que dizem que em África, tendo em conta que a temperatura é muito diferente da europeia, Sim. há muito mais calor, a probabilidade do vírus morrer logo à partida e não haver tanta contaminação é muito maior. Sim, pode ter uma sobrevivência mais curta. Mais curta, sim. Mas também lá está, ainda não se sabe isso bem ao certo. Não, claro que não. Mas poderá ser que o clima agora com a primavera e com o verão pode ser que as coisas melhorem. Também há o risco que depois venha o outono e inverno e que volte a piorar. Pois, mas as superfícies é provavelmente o principal meio de contaminação. E é assim, aquilo que eu recomendo, mesmo quando forem a supermercados, desinfetem tudo. Quando entram dentro de casa, as embalagens, os sacos, principalmente coisas que vão para o frigorífico, aquilo que eu recomendo é simplesmente passar um pano desinfetante nessas embalagens todas, porque no supermercado então pensem, não é? Tem uma grande afluência de pessoas a tocar aqui, a tocar ali, e quer isto, não quer isto, e voltam a meter na prateleira e pronto, é muito fácil, assim é muito fácil. Olá, malta. Segunda parte da entrevista com o Diogo Salgado, o enfermeiro em Londres. Tivemos um pequeno problema. Os outros 2 membros do painel juntaram-se e criaram então o bloco central para a resolução do problema no nosso país,
como é óbvio, estamos a brincar, não tiveram como estar presentes, infelizmente. De qualquer das formas, vamos terminar esta entrevista da melhor forma. Sem mais demoras, Diogo, como é que está a ser a tua prestação a tua prestação enquanto enfermeiro? Como é que estás a gostar da tua experiência? Estás aí há cerca de 5 anos, se foi muito difícil a tua integração, se já fizeste um grupo de amigos, como é que está a ser? Ora, é assim, eu, no geral, como já disse a muita gente, eu gosto bastante de cá estar. A adaptação ao início, eu diria que os primeiros 2 meses é sempre aquela fase um bocado mais difícil, pelo menos para mim, foi aqueles primeiros 2 meses, é aquele choque de repente estar a dormir, não é? Noutro sítio completamente diferente, num país diferente. Mas depois, obviamente, consoante se vai criando amizades, as coisas vão mudando muito. Eu também tive muito apoio também de enfermeiros portugueses que já cá estavam, pessoas que, apesar de eu na altura eu não as conhecia do passado, mas mesmo assim sempre se demonstraram muito prestáveis e sempre me ajudaram e orientaram-me a se precisares disto, daquilo. E isso obviamente é muito importante do que cair aqui de paraquedas, não é? Sem apoio nenhum e sem ninguém. Portanto, isso facilitou muitas coisas. E agora, passado, não é, estes 4 anos e qualquer coisa, não é? Vai fazer 5 anos este ano, já estou naquela posição em que pronto, já tenho um certo grupo de amigos aqui, não é? Com quem já tenho algum afeto, e também já me custaria deixar isto para trás assim de repente. Percebes? E isso também é um dos motivos pelos quais eu gosto de estar aqui, não é? Também tenho cá a minha namorada, obviamente, como vos tinha dito, temos agora o nosso projeto, o Mostly Nothing, o podcast que estamos a fazer. Pronto, e há uma série de condições que, no fundo, pronto, me levam a ficar por cá, basicamente. E eu gosto muito de Portugal, não é? Não tenho nada contra Portugal, cresci aí, tenho aí os meus pais, a minha família, tenho uma série de amigos. Mas é assim, no fundo eu consigo ir aí com bastante frequência também, que é um fator que faz muita diferença. Eu consigo ir a Portugal quase a cada 6 semanas, 2 meses, se eu quisesse, porque depois também chega a um ponto também um bocado cansativo também estar constantemente a viajar e obviamente também gosto de conhecer outros sítios. Mas é algo que há muita facilidade. Basicamente eu ir a Portugal, se eu quiser vir as pessoas, bem, agora durante a pandemia não é? mas quando isto passar, espero que as coisas voltem ao normal. E pronto, foi nisso também que eu pensei muito, porque imagina, se eu fosse trabalhar para o Algarve ou mesmo para Lisboa, como eu tenho alguns colegas, eu vejo alguns dos meus colegas a trabalhar nessas zonas, eles vão menos vezes a casa que eu, às vezes, percebes? E mesmo um bilhete de comboio do Algarve para Coimbra custa mais que uma viagem de avião de Londres para, por exemplo, para o Porto. Percebes? E quando nós começa a pesar estes fatores, eu estou bem aqui. Agora está a ser muito difícil no trabalho, mas eu estou bem aqui. Eu acho que este país dá uma qualidade de vida muito boa. Foi a vida que tu escolheste, não é? No fundo também foi a vida que tu escolheste, ser enfermeiro, e agora é preciso debruçar-te um pouco sobre isso, foi isto que eu gostei e de certa forma agora tenho que dar tudo o que tenho no momento que sei que é difícil. E há muita dúvida, muitas vezes como já vos disse, há muitas vezes que eu penso que será que é isto que eu devia estar a fazer? Porque principalmente agora, mesmo antes, assim, turnos difíceis sempre houve, não com a frequência de agora, porque agora basicamente qualquer turno tem tendência a ser um bocado infernal, o que obviamente não facilita. Sim, mas no fundo, claro, ao final do dia continua a ser gratificante. Estamos a ajudar as pessoas, não é, neste momento tão difícil. E isso de facto é gratificante, muito difícil e sim, faz-nos pensar muito. A mim e aos meus colegas, pelas ideias que eu ouço dos meus colegas, muita gente já está a dizer que vai desistir da enfermagem quando isto acabar. Está toda a gente a dizer, agora é que não vão desistir da enfermagem. Era enough. Depois disto. Eu estou a considerar de facto pausar. Não devem existir. Agora... Olha, ele cortou. Ele cortou. Estás a ouvi-lo, Jaime? Estou a ouvir mal, Diogo. Estou a ouvir mal. Espera aí, eu acho que a net teve aqui algum corte. Ok. Já me estão a ouvir bem? Já está. Já está bem? Ok. Sim, eu estava a dizer, muita gente está a considerar, pessoal, colega meu que trabalha nos cuidados intensivos, muita gente está a considerar depois disto, fazer uma pausa de carreira, ou pelo menos o meu objetivo vai ser experimentar uma área diferente de cuidados intensivos.
Já o faço há cerca de 3 anos e meio, a caminhar para 4 anos e com isto já começa a ser um bocado, é um bocado pesado, lidar com, não é? As mortes constantes e as famílias, é um drama, ou seja, não tem só a ver com o cuidado prestado em si, é todo, digamos, o drama à volta, que dificulta também muitas coisas. Claro, claro, que nós somos seres biopsicossociais e as coisas que acontecem à nossa volta influenciam-nos, Sim. positivo ou negativamente, claro. E aí realmente de facto deve ter um impacto determinante na vossa profissão. Para um enfermeiro recém-licenciado, aconselhas a ir para Londres? Sim, porque eu acho que em termos de oportunidades de carreira para trabalhar em áreas mais específicas que normalmente as pessoas perseguem, não é? Porque muitos enfermeiros gostam de trabalhar áreas como cuidados intensivos e urgências ou bloco operatório, áreas mais específicas que muita gente gostaria, não é, de escolher trabalhar, e que em Portugal muitas vezes é difícil ter as oportunidades para aceder a esse tipo de áreas, e aqui é muito mais fácil, basicamente. Aqui a única coisa que eles pediram é que eu tivesse pelo menos 6 meses de experiência a trabalhar numa enfermaria normal para me habituar à língua, principalmente, e depois, sim, deixaram-me ir para cuidados intensivos muito facilmente. Tive que fazer uma entrevista, obviamente, mas eu acho que eles investem muito também na formação de pessoal que está a começar, mesmo recém-licenciados. Há muito investimento, não é? E isso facilita muitas coisas. Eu acho que é uma boa experiência, mesmo que seja só 1 ano ou 2. Vai ser sempre benéfico, porque depois, mesmo que queiram voltar para Portugal, já vão ter esse currículo que vai ser muito valioso. Vai facilitar muito depois conseguirem arranjar um trabalho, por exemplo, em Portugal. Nesse sentido, nós temos visto uma enorme sangria de enfermeiros em Portugal, de licenciados em enfermagem que vão trabalhar para outros sítios, especialmente para a Inglaterra, mas não só. O que é que achas que falta a Portugal para conseguir fixar melhor as pessoas formadas em enfermagem? Achas que há demasiadas pessoas a tirar o curso? Achas que é por causa dos salários, que tem mais a ver com a evolução profissional? Assim, eu acho que é uma série de fatores. É assim, a remuneração é muito importante, não vou dizer que não, porque obviamente nós dependemos do dinheiro, não é, para a nossa sobrevivência e para o nosso lazer. Portanto, não vou dizer que isso não faz qualquer tipo de diferença. Mas há outros fatores. A progressão de carreira é um deles. Pelo menos para mim, isso foi provavelmente o maior fator, que é ter a ideia que se eu tiver aqui uns anos as coisas vão evoluindo. Eu vou vendo evolução e vou conseguindo melhores cargos. Porque a ideia de trabalhar 20 anos e basicamente estás na mesma posição é um bocado ingrato. E eu, quando estava a estagiar, muitos dos enfermeiros com quem eu estagiei, meus mentores, queixavam-se precisamente disso. E isso, de facto, isso é muito mau para uma carreira como enfermagem ou mesmo medicina, porque também temos muitos médicos a abandonar o barco. Isso também é um dos maiores fatores. E depois também, se calhar, condições de trabalho, porque aqui, pronto, tem falta de pessoal, mas se calhar não tanto como em Portugal. Em Portugal há sítios que, de facto, é muito difícil trabalhar lá. Também, se calhar, o regime de horários e as férias que se tem. Aqui também, eu diria que aqui eu acho que é melhor, porque o problema de Portugal com o regime de 8 horas é muito cansativo, porque imagina, tu vais fazer um dia, trabalhas, não é, das 8 da manhã às 4 da tarde, e depois no mesmo dia vais fazer noite, entras à meia-noite, e depois, se for preciso, no outro dia a seguir vais fazer uma tarde, ou seja, tu às vezes passas ali períodos que é trabalho, dormir, trabalho, e não tens tempo para mais nada. E aqui, pelo menos, é um regime, é 12 horas, é duro, mas eu acho que sim, que dá para recuperar melhor, porque eu faço os meus 2 ou 3 turnos de 12 horas e depois, se for preciso, tenho 3 ou 4 folgas, percebes? E isso dá mais descanso. E temos bastantes férias em si, mesmo férias. Aqui em enfermagem neste país, se há algum benefício em ser enfermeiro aqui no Reino Unido é pelas férias, porque eles no NHS dão-nos, nós temos bastantes férias comparado com Portugal. Pois isso é um regime de horário concentrado. Tu não trabalhas 8 vezes 5 para fazer 40 horas, trabalhas 3 ou 4 vezes 12, não é? E o que dará 40 horas, não sei se estás a fazer 35, se estás a fazer 40. E pronto, e traz 3 folgas, 4 folgas, claro. E há muita gente, muitos enfermeiros, eu conheço alguns, que dizem que foi esse o fator que determinou a ida deles para UK. Sim. Para UK.
Eu tenho e ainda mais facilidade. O que eu fiz, eu reduzi o meu horário para 11 turnos por mês, de 14. Ou seja, eu faço 3, 3, 3 nas primeiras 3 semanas e à quarta semana do mês faço 2 turnos. Ou seja, como podes ver, tenho bastantes folgas. E depois há a facilidade de fazer turnos extra. Basicamente, se precisares de algum dinheiro para alguma coisa, algum projeto, algo que queiras comprar, uma prenda para a tua namorada, qualquer coisa, percebes? Tens aquela facilidade de fazer um turno ou 2 extra e consegues o dinheiro. E isso também é espetacular, é espetacular. Há muita gente aqui enfermeiro que nem sequer tem contrato de trabalho, que só trabalham nesse regime de agência e banco. É quase como enfermeiros freelancer, estás a perceber? Marcam os turnos que querem em diferentes hospitais, são pagos X à hora, dependendo do que o hospital paga. E aqui há muita gente a trabalhar assim, mesmo muita gente. E funciona bem. Ok. Pronto, Diogo, está tudo. Está tudo bem esclarecido. Foi muito esclarecedor, foi muito elucidativo. Queremos-te agradecer. Esperemos que este vídeo também ajude, de certa forma, algumas pessoas que estejam a tirar enfermagem ou que queiram seguir o mundo da saúde e que depois estejam a projetar uma ida para Inglaterra ou para outro país e para perceberem que realmente tem aí bastantes vantagens e que enfim, vale a pena ir para aí, mas que se calhar um retorno mais Só não também aconselho a pode pessoas ser que não gostem viável, como é óbvio. que precisem mesmo de sol. Há pessoas que dependem do sol para Claro. conseguir ter uma vida normal. Aqui é complicado, mas tem sido bom. Os últimos 2 anos o verão tem sido espetacular. Aliás, está quase 30 graus lá fora. Mas o Jaime pode explicar o porquê disso, pode dar aqui uma explicação por A mais B, porque é que as alterações climáticas afetam todos os países do mundo. O Jaime enfim. estudou geografia. O Jaime Não. adora isso, é um gajo cheio de teorias Gosta- revolucionárias. Isso fica para um outro podcast. Fica para voltar tudo. Não. Tá Não, bem. muito obrigado também pelo convite mais uma vez. Foi o meu gosto. Pá. E sempre precisarem de mim para participar em alguma coisa, diz que eu tenho todo o gosto em participar neste tipo de projetos. Obrigado Assim nós por faremos. teres vindo. Claro. Não? Claro. Tudo. Assim faremos, Diogo. Olha, obrigadíssimo e boa sorte para ti aí, para o teu projeto e para o teu trabalho e que corra tudo bem, está bem? Grande Muito abraço para obrigado. ti, pá. Boa sorte Obrigadíssimo. também para vocês. Boa sorte também para Obrigado, até à próxima. vocês. Tchau. Um abraço.